Eu sou Francisco Nóbrega de Lima e é um prazer poder estar agora aqui consigo. Vou-lhe falar sobre o medo, as fobias e a forma de os ultrapassar. O medo é um sentimento que existe em todas as espécies animais e que serve para os proteger dos perigos que os possam ameaçar. A diferença entre fobia e medo é que a primeira consiste no medo intenso e persistente para com uma situação, objeto ou uma atividade específica, o que vai limitar bastante a qualidade de vida de quem a tem e traz associada consigo uma grande ansiedade que é sempre muito desproporcionada em relação com a realidade. E a pessoa está sempre bem consciente que esse seu medo é irracional e sem qualquer razão de ser. Podemos assim dizer que fobia é um medo desmesurado de um qualquer tipo de ataque que nunca vai existir. Ao passo que o medo propriamente dito é uma perturbação angustiosa do estado de ânimo perante uma ameaça que é sempre bem concreta e real. Para a psiquiatria, existem 3 tipos principais de fobias, que são as fobias simples para com determinadas situações e objetos bem específicos, a agorafobia, que é o medo a espaços públicos abertos, e as fobias sociais, como por exemplo o sentir vergonha ou sentir-se ridículo ou mal integrado em público. Calcula-se hoje que perto de 10% da população mundial sofre ou já sofreu de um qualquer tipo de fobia. Ela é acompanhada, como foi dito, de uma forte ansiedade e ainda muitas vezes de uma depressão. A fobia é composta por 2 partes e que são a parte psicológica, que consiste numa sensação de medo com uma alta carga de angústia, e a parte somática, que tem como sintomas principais o nervosismo, a taquicardia, suores frios, uma impressão desagradável no estômago e por vezes a gaguez, entre outros. Mas a pessoa está sempre plenamente consciente do total absurdo dos seus medos. E pode por isso a fobia ser definida como um transtorno emocional ligado a um transtorno de ansiedade. Nas fobias, existe quase sempre uma antecipação, ou seja, o indivíduo, com a sua fértil imaginação, como que prevê com antecedência o que lhe vai suceder em determinada situação à qual vai precisar de se sujeitar. E assim, acaba por ir alimentando o seu próprio medo, mesmo antes dela acontecer. Crê-se que as causas principais que deram origem às fobias estão associadas a um grande stress acompanhado de uma certa componente biológica. E na maior parte das vezes, a fobia é só o pequeno sinal visível de um problema que acompanha uma pessoa na maior parte das vezes desde a sua infância. E não são as fobias de forma alguma um mal incurável, pois através de um tratamento adequado feito por técnicos especializados no assunto e que deve consultar se sentir necessidade disso,
consegue-se obter uma melhoria muito significativa, se não mesmo uma cura total, em mais de 90% dos casos. Uma teoria muito aceite diz que o medo envolve duas vias separadas no cérebro. Assim, qualquer ameaça especial ativa uma estrutura especializada no medo chamada amígdala, a qual envia sinais que vão provocar uma resposta, tal como suores frios e um aumento da frequência cardíaca. E há ainda um circuito mais lento que vai atravessar o córtex cerebral e que vai avaliar a ameaça, e em caso de falso alarme, vai fazer com que a amígdala pare a sua atividade. Pensa-se também que a atitude incorreta de muitas pessoas perante o medo envolve outra parte do cérebro denominada de hipocampo, a qual está intimamente relacionada com a nossa memória. O tratamento para as fobias implica, de uma forma geral, primeiro uma terapia cognitiva, a qual consiste em ajudar a pessoa a enfrentar os seus próprios medos, uma dessensibilização sistemática e uma terapia de exposição, durante a qual a pessoa é posta perante o que a assusta, até que o seu medo comece aos poucos a desaparecer. E essa terapia também é usada na faixa 2 deste CD, através da imaginação e do binómio observador-participante. Convém desde já que saiba que qualquer exercício de relaxamento é muito importante para reduzir os sintomas de ansiedade relacionados com os medos e as fobias. Mas onde se encontram os medos e as fobias? Para se responder a esta pergunta, temos de começar por saber que todas as coisas nas nossas vidas são manifestadas por nós através de imagens mentais. Muitas delas são conscientes e temos absoluto conhecimento delas, mas muitas outras estão abaixo do limite da consciência, e é com essas que normalmente não queremos lidar, mas a verdade é que elas estão lá. Há uma espécie de intervalo, uma superfície de sobreposição entre a nossa consciência e o nosso subconsciente, ou seja, entre a nossa consciência exterior e a nossa consciência interior. E quando não queremos lidar com alguma coisa porque ela não nos agrada e por isso não queremos pensar nela, essa imagem fica armazenada nesse intervalo entre as duas consciências. E é aí que muitos medos e fobias estão guardados, se bem que também haja medos e fobias ao nível do nosso inconsciente. E outra definição de medo é que ele é uma expectativa negativa, a espera de que algo de mal aconteça, ou seja, é uma imagem na sua mente de que algo de mal vai ou está acontecendo. O medo é sempre uma imagem, e uma fobia é um medo irracional, mas também é uma imagem criada na sua mente. Contudo, é uma imagem sofisticada que muitas pessoas não sabem sequer porque é que a têm. Mesmo na forma como se exprimem, as pessoas com certas fobias não falam nelas abertamente. E a prova é que muitas vezes se ouve, por exemplo, alguém dizer que tem medo de andar de avião. Mas a verdade é que ninguém tem medo de andar de avião. Algumas pessoas têm medo que ele caia, mas nunca o dizem desta forma porque não querem sequer pensar nisso, que o avião pode cair. E assim,
como que querem fugir a essa imagem e só dizem que têm medo de andar de avião. Sempre que criamos uma imagem na nossa mente da qual somos os protagonistas, ela pode nos aparecer de duas maneiras. Ou imaginamos o que está acontecendo diante dos nossos olhos, logo somos participantes, ou seja, intervenientes nessa cena. Ou então imaginamos a nossa figura a viver essa situação. E neste caso seremos observadores. Ou seja, tanto podemos visualizar uma imagem sem nos vermos nela, como podemos fazer parte dela. De uma maneira geral, sempre que tem medo ou uma fobia e pensa nele, você está lá subjetivamente nessa imagem que cria com a sua mente como participante, ou seja, como interveniente nessa cena. Se não tem medo de alguma coisa e tem essa mesma imagem, você está lá nessa imagem objetivamente como observador. Vou agora tentar explicar melhor a diferença entre participante e observador, porque esta é uma parte muito importante para se ajudar a livrar-se dos seus medos ou fobias. Se for mais fácil para si visualizar os vários casos e exemplos que lhe vou dar de seguida, pode, se o desejar, fechar os seus olhos durante eles. Então agora, crie uma imagem em que se vê sentado na sua sala, assistindo a um programa de televisão. Você está olhando para o televisor e a ver as imagens que aí estão passando. Imagine-se então a ver televisão. Veja só o que se está a passar no ecrã. Nesta imagem que está formando, você está lá subjetivamente como participante. Tudo o que vê são as imagens da televisão e não se vê a si próprio a ver televisão nessa imagem que está criando. Agora, imagine uma cena idêntica à anterior. Você sentado na sala vendo televisão. Mas imagine que se coloca agora num dos cantos da sala, vendo-se a si mesmo sentado no meio onde se encontrava e vendo a televisão. Nesta imagem vê a sua figura, vê-se a si próprio a ver televisão. Agora você está vendo a mesma cena, mas objetivamente, como observador de si mesmo. Você está se vendo a si mesmo a assistir ao programa da televisão. Ou seja, subjetivamente ou como participante. Se você não se vê a si mesmo nessa imagem, mas os factos acontecem à frente dos seus olhos como se estivesse realmente vivendo essa cena. E, objetivamente ou como observador, você vê-se a si mesmo a participar na cena, mas assiste a ela como se estivesse vendo um filme em que você é um dos atores desse mesmo filme. Vê a cena de fora e ela desenrola-se consigo, com a sua imagem nela e à frente dos seus olhos. Outro exemplo. Se tem medo de falar em público, quando pensa nisso, criará sempre uma imagem do público à sua frente, olhando para si. Você é o ator, é participante na cena e só vê o público. Se não tem medo dessa mesma situação de falar em público, ao pensar nisso, criará mesmo sem querer uma imagem onde se vê a si mesmo a falar ao público, como se você fosse ao mesmo tempo o ator e o realizador desse filme.
e estará vendo o que se está passando com os olhos do realizador. Será um observador do que se está passando nessa cena consigo, fazendo parte dela. Mas o que é que isto significa? E em que é que isso o poderá ajudar? Sempre que temos medo ou fobia de alguma coisa, nós temos sempre, de uma maneira geral, a tendência de vermos essas imagens subjetivamente, ou seja, como participantes. Não nos vemos a nós próprios nessa cena. Só vemos a cena a desenrolar-se à nossa frente. Digamos que tem medo de andar de avião. Sempre que pensa em ir fazer uma viagem de avião, a imagem que cria é você dentro do avião, vendo o que se passa à sua volta. E até é possível que sinta uma sensação estranha no seu estômago só de pensar nisso. Mas se não tem medo de andar de avião, sempre que pensa em fazer uma viagem, a imagem que cria é como se você estivesse do lado de fora do avião, vendo alguém dentro do avião, e essa pessoa que está vendo lá dentro é você. Uma das formas mais usadas para acabar com os medos é então transformar as suas imagens como participante em imagens suas da mesma situação, mas agora como observador. E aos poucos, indo aproximando essas imagens de si, até que comodamente, sem nenhuma emoção desagradável e por tentativas, de observador se transformar em participante. Assim, tudo o que tem de fazer durante a programação da faixa seguinte deste CD, quando eu lhe peço para criar uma imagem de uma situação que lhe seja desagradável, é criar uma imagem dessa situação da qual você é só o observador. E nessa imagem, está-se vendo a si próprio nessa situação, e esse acontecimento está ocorrendo longe de si, como se você estivesse aqui e a cena onde se está vendo está ocorrendo a 10, 20 ou 50 metros de si. Verá que quanto maior o medo ou fobia tiver de determinada situação, mais longe irá pôr essa imagem em relação a si próprio. Vou-lhe dar mais um exemplo, já que esta é a forma da maior parte das pessoas perceberem bem o que lhe estou a explicar. Digamos que tem medo de ratos e quer acabar com esse medo, que até poderá já ser uma fobia. Repare bem que este exemplo serve para qualquer situação que seja a sua e para qualquer medo ou fobia de que se deseje libertar. Quando durante o relaxamento da faixa seguinte eu lhe disser para imaginar a situação que lhe é desagradável, e neste caso do exemplo do rato, veja-se a si mesmo ao pé de um rato, mas esta imagem está acontecendo bem longe de si mesmo. Imaginará uma imagem sua perto de um rato, vê-se a si e ao rato, mas a uns tantos metros de onde estiver. E se mesmo assim ainda não se sentir bem, afaste essa imagem ao pé do rato para mais longe de si. Agora, irá trazendo essa imagem que criou um pouco para mais perto de si, e ainda um pouco mais, mas só até se sentir confortável com o que estará visualizando. Logo que não se sinta à vontade com o que está vendo, não aproxime essa imagem de si ao pé do rato para mais perto do local onde se encontra a fazer o exercício. Verá que de cada vez que faça o mesmo exercício, conseguirá trazer essa cena de si mesmo ao lado de um rato para mais perto de si e sentindo-se bem. Lembre-se
que está vendo essa cena só como observador, que o verdadeiro você está sentado numa cadeira ou deitado na sua cama a fazer o exercício, e que há outro de você e que está nessa imagem, e que é este que está ao pé do rato e não realmente você. Aos poucos, e de cada vez que fizer o exercício, tente trazer essa imagem de um outro você ao pé de um rato para mais próximo de si, mas sempre sem receios e no maior conforto. Não tenha pressa. Quando conseguir, ao longo de várias tentativas, que essa outra imagem de si ao pé de um rato se vá aproximando mais e mais de si que está fazendo o exercício, haverá uma altura em que esse outro você, e por já estar essa imagem tão perto do local onde se encontra, como que entrará dentro de si mesmo. E nessa altura, deixará de ver essa imagem como observador e passará a vê-la como participante, pois deixará de se ver a si mesmo, e tudo o que verá será um rato ao pé de si. E ao conseguir fazer esta última parte sem qualquer receio, pode crer que nessa altura o seu medo ou a sua fobia dessa situação desapareceram e você estará curado. Lembro-o de novo que este caso do rato é só um exemplo, pois poderá e deverá usar esta mesma técnica com qualquer situação que neste momento ainda lhe seja desagradável. Vou-lhe ainda dar um outro exemplo para que possa perceber bem o que lhe pretendo transmitir. Digamos que tem medo de andar de elevador. Então, crie uma cena imaginada em que se vê a si mesmo ao longe a entrar no elevador, a carregar no botão do andar que pretende, as portas a fecharem-se, o elevador subindo consigo lá dentro, parando no andar que desejou, as portas a abrirem-se e você vê-se a si mesmo a sair do elevador. Veja-se em toda esta cena com um grande sorriso nos seus lábios. Agora repita toda a cena, mas vendo-se a si e ao elevador mais perto de si. De cada vez que fizer o exercício, veja essa cena a acontecer mais perto de si. E há de chegar a uma altura em que a aproximou tanto que vai deixar de se ver a si mesmo, e tudo o que verá será a porta do elevador a abrir-se em frente aos seus olhos. Sente-se a entrar lá para dentro, só vê o seu dedo a carregar no botão, vê do lado de dentro as portas a fecharem-se, sente o elevador a subir e depois a parar, e vê as portas a abrirem-se do lado de dentro do elevador e sente-se a sair do elevador. Nesta altura, passou de realizador da cena para o protagonista da cena. E quando isto acontece de uma forma cômoda para si, o seu medo ou fobia acabaram. Lembre-se de que nas primeiras vezes vai-se ver a si mesmo ao longe e acontecendo aí o que você tem medo ou fobia. E que depois, aos poucos, vai repetindo essa mesma cena, mas cada vez mais perto de si, até que, ao aproximá-la tanto de si, deixará de se ver a si mesmo e a ser você a fazer parte da cena. E que quando conseguir fazer esta última parte de uma forma confortável para si, todo o seu medo ou fobia desaparecerão como que por milagre. Repetindo uma vez mais. Como observador, vê uma imagem de si próprio nessa cena
e não é consigo, mas sim com essa sua imagem nessa cena que tudo se está passando. Como interveniente ou participante. Não vê uma imagem de si próprio nessa cena que imaginou, e tudo está acontecendo realmente na sua imaginação consigo mesmo. Assim, a ideia e finalidade do exercício da faixa seguinte é você passar lentamente e sentindo-se bem na mesma cena e à medida que a aproxima de si em várias tentativas de observador a participante. Lembre-se que a técnica utilizada em todos os CDs desta série Saúde, denominada de Meditação Dinâmica com Visualização Criativa, não pretende ser uma técnica redutora, isto é, pode ser usada, se isso for necessário no seu caso, com tratamentos médicos ou medicamentos. Mas se estes forem associados a programas específicos, prepare-se para ficar surpreendido com a rapidez com que ultrapassará os problemas de que sofre. E tudo isto a partir do seu cérebro. Se pode agora dispor de cerca de 30 minutos do seu tempo sem ser incomodado, faça então o exercício que acompanha esta introdução, mas primeiro defina qual o medo ou fobia de que se quer livrar. Alivie então qualquer peça da sua roupa que esteja a incomodá-lo, não cruze as suas pernas nem os seus braços, para que a sua circulação se faça com toda a normalidade. Respire sempre normalmente e principalmente não crie qualquer tipo de tensão em si durante um relaxamento. Ou seja, se sentir comichão em alguma parte do seu corpo, coce-se. Se sentir necessidade de tossir, tussa. Se precisar de mudar a posição do seu corpo, mude-a, etc. E se sentir em qualquer altura necessidade de abrir os seus olhos, abra-os, mas lembre-se que neste último caso, e só nele, deverá recomeçar o exercício desde o seu início. Certifique-se sempre primeiro que está sem sede e sem fome, que não precisa de satisfazer nenhuma necessidade fisiológica e que está sem frio. E se for este último caso, tape-se com um cobertor ou um lençol, pois ao relaxar-se, a temperatura do seu corpo vai baixar levemente. Vamos então começar o seu exercício e lembre-se de que estarei sempre durante ele ao seu lado com a minha voz, para o guiar e ajudar em tudo aquilo de que necessita. O meu sincero desejo é que hoje seja o melhor dia da sua vida. E se o dia de hoje for bom, que o seu amanhã seja ainda muito melhor.